Ok, vamos avaliar agora, então, as teologias chamadas de teologias contextuais. O que é uma teologia contextual? São teologias, o nome já diz, que entendem que o leitor dá o significado ao texto de acordo com o contexto, não do texto, o contexto do leitor. Vamos de novo? Se eu sou um homem latino-americano, casado, pai de uma filha, eu leio a Bíblia e eu entendo, essa minha característica, esse meu contexto, me leva a entender esse texto desse jeito. Uma mulher, mãe solteira, lá do interior do Afeganistão, vai ler o mesmo texto e vai ter uma compreensão diferente, porque o contexto dela é diferente do meu contexto. Então, a minha experiência como homem latino-americano, casado, pai, vai moldar a minha compreensão desse texto, e a experiência dela como mulher oriental, mãe, solteira. Você percebe que o texto parece que não diz nada? Quem diz é o leitor. Então o texto não está dizendo nada. Se cada um lê a mesma coisa e entende diferente, o texto já está em segundo plano. Você tem várias teologias desse tipo. Olha para a tela. Teologia negra, teologia feminista, teologia queer. A expressão aqui é queer. Essa teologia queer envolve a teologia gay, a teologia lésbica e uma teologia que se chama teologia indecente. Existe isso, pastor? Sim. Como diria minha avó, tu vai ver coisa, viu? Nessa palestra aqui tu vai ver coisa. Teologia decolonial, teologia mulherista e ecoteologia. Vamos lá. Eu escolhi apenas 3 por causa do tempo, e as 3 têm algo em comum, eu já vou dizer o que elas têm em comum. Não são teologias fundamentadas na Bíblia, isso não é uma acusação que eu estou fazendo, os próprios autores dizem isso, não, a gente não se fundamenta na Bíblia. A gente utiliza a Bíblia, mas o nosso fundamento não é a Bíblia, o nosso fundamento é a nossa experiência. Por isso que é contextual, gente. O fundamento é o que eu vivo, sou eu, a minha experiência. Segundo ponto, são teologias com ênfase existencialista. Eu preciso da sua atenção agora. Nós desenvolvemos nos últimos 20, 30 anos uma mania de chamar tudo o que é errado de liberalismo. Então alguém defende uma heresia lá e fala, é liberal. Tudo é liberal, já viu? O sujeito chega de bermuda na igreja e diz, é um liberal. A gente precisa dar nome correto às coisas, porque quando a gente dá o nome errado às coisas, a gente dá o diagnóstico errado da doença, você chega com remédio e não faz efeito. O nome disso aqui não é liberalismo, tá? O nome disso aqui é existencialismo. Liberalismo é outra história. Também é um problema, mas não é o caso deles aqui. Então, quando você chega para um sujeito desse aqui e fala assim, olha, você é liberal, ele fala, não, eu não sou. Ele está certo, e você é que está errado. Ele está certo, ele não é mesmo. Existencialismo é o significado da existência, quem dá sou eu. Isso é existencialismo. A vida não tem sentido, não tem propósito. Eu dou sentido à vida, eu dou propósito à minha vida. Nós sabemos que, na visão cristã de mundo, não é assim que funciona. Existem propósitos maiores, metafísicos, que foram estabelecidos antes de você nascer. Obviamente, na sua vida, existem áreas que você dá sentido e você dá propósito àquilo. Mas existencialismo não é cristianismo. São teologias políticas, anticapitalistas e anticolonialistas, e daí você imagina qual é o lado ideológico que essas teologias estão. Anticapitalistas, anticolonialistas e políticas. Vamos ver então o que elas falam sobre a Bíblia, mas antes de ver o que elas falam sobre a Bíblia, nós vamos usar como parâmetro a nossa primeira crença fundamental, que diz que a Bíblia é o nosso único credo, é a palavra de Deus, escrita ali, dada por inspiração divina. Pastor, não acredito que você não encontre com pastores e anciãos, está lendo a primeira crença, meus amigos. Tem hora, eu acho que a gente está na hora de reafirmar o óbvio, porque o óbvio, quando a gente para de falar, ele deixa de ser óbvio. Concorda comigo ou não? Mas pastor, isso é o beabá, isso é o feijão com arroz. Sim, gente. E às vezes a gente fica anêmico por não comer feijão com arroz. A Bíblia é a palavra de Deus, sim ou não? Sim. Mas tem gente que acha que não é, que ela contém a palavra de Deus. E você identifica na Bíblia o que é o que não é palavra de Deus. Entre nós existem pessoas que pensam assim. Mas essa é a nossa primeira crença. É a palavra de Deus escrita. E eu vou destacar aqui para você uma característica. Ela é infalível. Nós não usamos a expressão inerrante. Porque na teologia, inerrante significa outra coisa. Não vou explicar isso aqui agora. Mas acredite em mim. Adventistas não são fundamentalistas. Não são. Mas como assim, pastor? Nós cremos no fundamento. Sim, mas ser fundamentalista não é isso, irmão. Isso é discussão de WhatsApp. Fundamentalismo é um movimento com data, lugar, CNPJ e endereço para receber correspondência. Fundamentalismo tem declaração de fé. Fundamentalismo tem editoras. O nome fundamentalismo vem de um livro com uma coleção de artigos chamados Os Fundamentos. Nós concordamos com vários deles, mas com alguns não. Nós não somos fundamentalistas. Então nós cremos que a Bíblia é infalível. Palavra de Deus escrita. Esse vai ser o nosso parâmetro aqui, tá bom?
E além da primeira crença, o parâmetro será o documento que eu mencionei, Métodos de Estudo da Bíblia, que diz que a Bíblia é o único padrão. Único padrão. Não é o mais importante. Ei, me ajude aqui agora, vamos lá, olha para mim aqui. Não, a Bíblia é o padrão mais importante. Você acha que único e mais importante é a mesma coisa? Se alguém tem dúvida e é casado, e a sua esposa ou o seu esposo está aqui, olha nos olhos dele ou dela e fala assim: você é o meu único marido. A reação vai ser uma: Chico, conversa é essa? Por que tu está me avisando assim? Né? História é essa. Agora, se você disser: você é a minha esposa mais importante. Ih, rapaz, vai dar errado. Não confunda único com mais importante. Meus irmãos, a Bíblia não é o padrão mais importante que nós temos. Ela é o único, não tem outro. A Bíblia é a palavra de Deus escrita, infalível e único padrão. Vamos avaliar? Fonte primária, isso aqui é muito simples. Não é a minha opinião, eu vou ler com os senhores o que esses teólogos e teólogas dizem, ok? Fonte primária, é o que eles dizem sobre eles mesmos. James Cone é o pai da teologia negra. É uma teologia que contextualiza a Bíblia, a experiência dos negros, especialmente dos norte-americanos, dos anos 60, 70, profunda discriminação racial nos Estados Unidos. E eu preciso falar aqui antes de ler: racismo existe, é pecado, é crime e é uma heresia, é uma negação da doutrina da criação e da doutrina da redenção, que agora em Cristo nós somos iguais. Não há judeu nem grego, não há homem nem mulher, não há servo nem livre, todos somos um em Cristo. Racismo é uma negação disso. Essa análise não nega nada dessa realidade, ok? Trata-se aqui de uma avaliação teológica do que eles pensam sobre a Bíblia. Leitura negra da Bíblia. O grande nome é um pastor metodista, James Cone, e ele diz assim: não devemos concluir que a Bíblia é um testemunho infalível. Primeira frase. Ó, eu não sei se você está vendo ali. Página 31, é bem no começo do livro. São 8 livros que eu li para fazer essa avaliação. Eu não li todos, ele tem mais. Eu li 8. Eu acho que os senhores não se lembram, mas a gente acabou de ler ali, ó, que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é o quê? Tá, aí eu começo a ler o livro e dou de cara com essa declaração. Eu não acredito que a Bíblia é infalível. Nós temos um problema aqui, não temos? Tem como harmonizar essa crença dele com a primeira crença nossa? Não tem como. Meus amigos, existem coisas que são, como diz o ditado popular, não dá para assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Ou você crê nisso, ou você crê naquilo. Ou você crê na primeira crença fundamental da sua igreja, ou você crê nisso aqui. Eu queria que tivesse alguns jovens aqui que eles gostam desse negócio. E eles falam assim: você quer dizer que só você detém a interpretação correta? Não, irmão. Quem é você para dizer se essa teologia é bíblica ou não? Eu não sou ninguém. Mas ele está dizendo que ele não crê que a Bíblia é uma revelação infalível. Olha a última frase: pouco importa para o oprimido quem escreveu. Lembram-se das 3 ênfases: o autor, o texto e o leitor. Ele está negando o autor. Pouco importa quem escreveu. O que importa? O que importa é se a Bíblia pode servir como arma contra os opressores. É uma instrumentalização da Bíblia. Eu uso a Bíblia para a militância. Eu estou usando a Bíblia para militar. Outra: nunca acreditei que a Bíblia está acima de qualquer crítica ou que serve como juiz absoluto na fé e na prática. Nós lemos ali, a Bíblia é a nossa única regra de fé e... Tem como harmonizar, meus amigos? Não tem como harmonizar. É água e óleo. Ainda considero a Bíblia uma fonte importante para minhas reflexões teológicas. Mas ela não é o ponto de partida. A base não é a Bíblia. Qual que é a base, então? A experiência negra e a Bíblia juntas, em tensão dialética, servem como meu ponto de partida, hoje e ontem. E a ordem é significativa, então, a experiência negra e a Bíblia. E qual que é a ordem? Eu sou negro primeiro e o resto vem depois. Então, é a minha experiência como homem negro e a Bíblia. Mas qual é o mais importante? Qual que vem primeiro? A minha experiência. Meus irmãos, está mais perto dos jovens da sua igreja do que você imagina. Alguns estão olhando assim com cara de interrogação, falando: mas para que falar esse negócio? Nunca ouvi falar desse cara. Hein? James Cone? Nunca ouvi falar. Isso está mais próximo dos jovens da sua igreja do que você imagina. Eles talvez nem conheçam o James Cone, mas essas ideias chegam neles. Outra. Aliás, aqui tem uma declaração. Eu acredito que a Bíblia é uma palavra libertadora para muitas pessoas, aqui embaixo. Mas ela não é a única palavra de libertação. A Bíblia é importante, mas não é a única. Tem outras coisas. E no meio do texto ele compara a Bíblia a outras fontes de revelação de Deus. Discurso de Malcolm X, Martin Luther King. A Bíblia e essas coisas estão no mesmo nível. Nós não começamos a nossa teologia com uma reflexão sobre a revelação divina. Como se o Deus da nossa fé estivesse separado do sofrimento das pessoas, sofrimento do povo negro.
Olha a última frase. Afirmamos que não há verdade fora ou além dos eventos históricos concretos nos quais as pessoas estão engajadas como agentes. Ou seja, é a experiência. Vou repetir, olhe para mim. O nome disso é liberalismo, certo ou errado? Como é que é o nome disso aí? Existencialismo. É a minha experiência. Eu dou significado às coisas. Eu dou significado à minha existência. Existencialismo. Na luta pela verdade, numa época revolucionária, não pode haver princípios de verdade, nem absoluto, nem Deus. Não existe verdade para e sobre os negros que não saia do contexto da sua experiência. A verdade, nesse sentido, é a verdade negra. Uma verdade revelada na história e na cultura dos negros. A experiência como fonte e ponto de partida, na última frase ali. A palavra de Deus é a nossa palavra. A existência de Deus é a nossa existência. A revelação divina é um acontecimento negro. Misericórdia, vamos passar rápido isso aqui. A Bíblia não é um modelo sobre como agir na luta contra o mal. A Bíblia não interpreta a si mesma. Meus irmãos, não pegue só esse corte, você que está filmando, e joga na internet. Olha o que eu estou falando aqui. A Bíblia não interpreta a si mesma. Você vai no Tratado de Teologia, você vai no Nisto Cremos. A gente, adventista, acredita no contrário disso. A Bíblia é a sua própria intérprete. A gente interpreta a Bíblia com a Bíblia. Tem como harmonizar? Não tem como. É outra hermenêutica, é outra leitura. Não posso fazer mais teologia como se Jesus fosse a única revelação de Deus. Jesus é um evento revelador, importante, entre muitos. O reverendo Desmond Tutu, que foi muito importante na luta contra o apartheid na África do Sul, ele disse que a teologia negra desafia outras teologias a serem cada vez mais bíblicas. Antes de ler os 8 livros do James Cone, eu acreditava nisso. Mas eu acho que Desmond Tutu está errado. Será que ele leu James Cone? Como isso pode me desafiar a ser mais bíblico? Além disso, nós não vamos ver, mas a teologia negra de James Cone nega a doutrina da expiação. Dizer que o sangue de Jesus purifica pecados, que a gente é salvo por causa da morte de Jesus na cruz, é um incentivo à violência. Devemos parar com isso. Além disso, ele fala que oferecer a outra face e pregar sobre o amor não violento é coisa de branco. E que o pecado só pode ser definido pela comunidade negra. Meus irmãos, nós não rejeitamos o papel da experiência. Eu peço que você olhe para mim agora. Nós, adventistas, em qualquer documento oficial sobre hermenêutica e interpretação da Bíblia, nós não negamos o papel da experiência na interpretação. Você interpreta a Bíblia com a sua experiência, não tem como fugir disso. Uma mãe que perdeu um filho, ela é impactada por um texto que fala sobre filhos, sobre ressurreição, de um jeito diferente de alguém que não é pai, não é mãe, nunca perdeu um filho. A nossa experiência afeta a nossa interpretação do texto. Isso é verdade. O que nós, adventistas, ensinamos é que a experiência não é a base. Isso aqui que eu estou usando é uma lente. Se ela fosse verde, como é que eu veria os senhores? Verde. Isso aqui é a lente. A nossa experiência não pode ser a lente para a gente ler a realidade, ler a história, ler nós mesmos e ler a Bíblia. A nossa lente é a Escritura. Eu coloco a Escritura na frente. E aí, a partir dela, eu vou ler a realidade, eu vou ler a história, eu vou ler a mim mesmo. A Bíblia avalia a minha experiência e não o contrário. Isso é o que nós ensinamos. Tratado de Teologia, página 49. A consciência, a razão, os sentimentos e a experiência se encontram subordinadas à autoridade das Escrituras. Essas coisas têm valor legítimo, sim, na sua área de competência, mas devem ser avaliadas pela palavra de Deus. Não se trata, página 51, de negar a experiência. Nenhum outro escrito, nem a tradição, nem a sabedoria ou a experiência humana deve ser posto no mesmo nível que a Bíblia. Isso é existencialismo. Só que acontece o seguinte, meus irmãos, o ethos, a ética do liberalismo antigo do século XIX, era, nós vamos conformar o evangelho à cultura. Isso sim chegou até essas leituras aqui. O que nós temos hoje são ecos do liberalismo. A conformação do evangelho à cultura humana é um eco do liberalismo. Então nós temos uma receita, uma pitada de liberalismo e boas doses de existencialismo. Você mistura tudo isso e essa receita gera as leituras contextuais da Bíblia. Mais uma aqui. Teologia feminista. Disclaimer, preste atenção em mim. Sexismo existe. Existe sim violência de gênero. É pecado, é crime. É uma negação, é uma heresia porque é uma negação da revelação bíblica. E essa breve análise aqui não nega esses problemas. Trata-se aqui apenas de uma avaliação do que a teologia feminista pensa sobre a Bíblia. Eu tenho materiais mais completos sobre isso. Se os irmãos quiserem, eu posso disponibilizar para a equipe aqui. E você pode ter acesso a uma avaliação mais completa sobre essas coisas.
Rapidamente, vamos ler o primeiro então? Jesus não pode simbolizar a libertação das mulheres. As mulheres, para desenvolver uma teologia da libertação das mulheres, as mulheres feministas precisam deixar Cristo e a Bíblia para trás. Só as tradições e textos que rompem criticamente com a cultura patriarcal têm a autoridade teológica da revelação. Então funciona assim, esse é um texto patriarcal. Esse é um texto misógino, escrito na ótica masculina e que humilha e pisa nas mulheres. Então, para ler a Escritura, nós precisamos avaliar o que é e o que não é palavra de Deus aqui. E quem vai fazer essa avaliação? Adivinha? Qual que é o padrão? Percebe? O padrão é a experiência feminina. A autoridade da Bíblia não pode ser imposta, ela deve ser conquistada. A Bíblia precisa provar para você que ela é digna de confiança. Mas, os textos bíblicos podem representar a palavra de Deus, podem representar e Sagrada Escritura apenas conforme determinado pelas próprias mulheres. As próprias mulheres. A Bíblia não deve ser considerada como palavra imutável de Deus. Meus irmãos, qual é a chance disso se harmonizar com a primeira crença fundamental adventista? Outra, a hermenêutica crítica feminista da suspeita. Se você pesquisar no Google, hermenêutica feminista da suspeita, esse é o nome técnico. Hermenêutica da suspeita é você suspeitar do texto. O texto não é automaticamente confiável. Você lê e fala, suspeito isso aqui, hein? Você puxa, carrega, arrasta a Bíblia e coloca ela no banco dos réus. E adivinha quem é o juiz? É você. Você, mulher no caso, né? Você é a juíza, que determina o que é e o que não é palavra de Deus. Ela fala que os textos bíblicos deveriam ter um rótulo. Cuidado, isso pode ser prejudicial para você. A teologia feminista não pode ser feita a partir da base da Bíblia cristã. Então, aí está uma admissão. A base não é a Bíblia, é a experiência feminina. Existencialismo. A Bíblia ensina nossos filhos a odiarem mulheres. Meus amigos, é uma fuga da realidade, né? A Bíblia ensina a gente a odiar as mulheres. Vejam. Meu trabalho é desconstruir a Bíblia. Meu trabalho é desconstruir a Bíblia como palavra de Deus. A própria teóloga está falando, olha, o meu trabalho é o seguinte, desconstruir a Bíblia como palavra de Deus. Por quê? Porque não é a palavra de Deus. Meus irmãos, eu sinto aqui o cheirinho, o eco de alguém que falava assim, foi isso que Deus disse? Você sabe de que eu estou falando? Olha, eu ouvi dizer que Deus falou isso aí. Foi isso mesmo que ele disse? Será que é isso mesmo? A hermenêutica da suspeita é mais antiga do que você imagina. Lá no Éden já tinha essa hermenêutica. Primeira teóloga existencialista da história, a serpente. E ela continua pregando até hoje. Não mudou nada a mensagem. Você percebe que a serpente lá, ela não questionou Deus ontologicamente. Olha aqui para mim. A serpente pregou ateísmo lá no Éden? Falando, Deus não existe. Não. A serpente não pregou o ateísmo. Ela não duvidou de Deus, da pessoa de Deus. Ela lançou dúvidas sobre a palavra de Deus. É diferente. A serpente continua falando no jardim. Quando você perde a confiança na palavra, passa a confiar muito em si mesmo ou em qualquer outra fonte, e aí está a nossa derrota, meus amigos. Acreditar mais em outras vozes, incluindo a nossa própria voz, mais do que na palavra de Deus. Autoconhecimento, autoafirmação é importante, sim, mas por qual via? Existe a linha socrática, conhece-te a ti mesmo. Você se examina, você se afirma, você se analisa, eu sou, essa é a minha identidade. Eu preciso me afirmar, mas existe uma outra maneira, que é a maneira cristã, a maneira bíblica. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me. A minha opinião sobre mim mesmo pode estar errada. Ah, Laodiceia. Laodiceia não tem opinião sobre ela mesma? O que a Laodiceia fala dela mesma? Eu sou rica. Então não me falta nada. Essa é a opinião de Laodiceia. E a autoafirmação de Laodiceia? Eu sou, eu faço e aconteço. Mas quando aquele que sonda os corações olha Laodiceia de cima a baixo e fala assim, Laodiceia, eu vou te falar quem você é. Você é pobre, cega, miserável, você está nua. Pare de falar, Laodiceia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, Laodiceia. Você tem muito discurso sobre si mesma, Laodiceia. Você não sabe quem você é. E agora, em pleno século XXI, a gente se esquece do Jardim do Éden e acha que a gente pode se definir, né? Não, eu sou, e eu preciso reafirmar a minha identidade. Meu amigo, sonda-me, ó Deus. Avalia-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho correto, caminho eterno. Nós não somos platonistas. Nós não somos socráticos. Nós somos seguidores de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É a opinião dele que vale. Todos nós gostamos do reino de Deus. E está na moda falar do reino de Deus. Mas eu preciso lembrar os irmãos e irmãs de que todo reino tem um rei. E é ele que tem a palavra final. O que querem hoje é um reino sem rei. Eu quero um reino, não quero rei. Porque rei dá ordens.
Não é o seu discurso sobre você mesmo, não é autoafirmação, autodefinição, não é olhe para dentro de você, não é descubra a sua verdade, muito menos siga o seu coração. Você quer ir para o inferno? Siga o seu coração. Essa é a receita para ir para o inferno. Por quê? Porque enganoso é o... E quem é que pode conhecê-lo? Na verdade, só Deus conhece o nosso coração, nem nós mesmos conhecemos. Uma geração focada em si mesma precisa ouvir o Espírito Santo, porque é Ele que dá testemunho de Jesus. Quando você chama Jesus de Senhor, essa é uma declaração forte. Você está dizendo algo sobre o que Ele é e algo sobre quem você é. Chamar Jesus de Senhor significa chamar você mesmo de servo. Você está abaixo dele. Hoje vivemos esse cristianismo, centrado na vontade do homem e nas verdades dele. Se você quiser, tudo depende de você, você pode ser tudo o que você quiser, meus amigos. Isso é mensagem de desenho da Disney, isso não é Bíblia. Você não pode ser tudo o que você quiser. Como um cristão, um seguidor de Jesus, não. Deus está interessado na minha felicidade. Sim, Deus está interessado na sua felicidade. Ponto final? Não. Ponto final? Não. Se você é um pregador da felicidade, satisfaça os seus desejos, você está empurrando pessoas ao precipício. Porque para muita gente a felicidade está no pecado. Eu estou num relacionamento adúltero, pastor. Sou muito feliz com essa outra aqui. Meu irmão, a sua felicidade não importa nesse momento. A busca da felicidade não é o nosso objetivo último. E eu peço misericórdia a Deus para que, se em nome da minha salvação eterna Ele tiver que frear a minha felicidade, que isso aconteça em nome de Jesus. Eu quero ser salvo. Eu quero viver eternamente. Eu quero experimentar a verdadeira felicidade. E se essas ilusões da vida estão impedindo isso, Senhor, arranque isso de mim. O que essas teologias ensinam? Pesquisando sobre isso há 4 anos atrás, eu encontrei essa declaração. E ela fala assim, olha, existem mentiras que estão falando a nosso respeito. E eu já, no meio da pesquisa, pensei, puxa, será que eu estou difamando, né? Eu preciso ser honesto na minha pesquisa. Vou ler. E fui ler. Existem mentiras que contam sobre nós. Aí eu cheguei nesse ponto. Você já deve ter escutado que feministas cristãs não acreditam na Bíblia. Isso é mentira. As teólogas feministas estudam a Bíblia e acreditam nela sim. Contudo, as teólogas feministas são adeptas da teologia da suspeita. Acreditamos na Bíblia sim, mas... E finalmente a teologia queer. Teologia queer. Deixa eu falar uma coisa sobre a hermenêutica da suspeita. Deixa eu voltar para cá. Por que suspeitar da vontade de Deus revelada nas Escrituras? Abra sua Bíblia lá em Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 17. Diz assim a minha versão. Eu vou ler aqui na nova versão internacional. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Vamos de novo? Não sejam insensatos, mas procurem entender, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Vocês entenderam o que está sendo dito aí? Não. Tem coisa difícil, procure entender. Mas pastor, tem coisa aqui que eu vou precisar abrir um comentário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Procure entender. Mas pastor, eu não entendo, porque parece que aqui diz uma coisa e lá no Antigo Testamento diz outra. Procure entender. Jamais suspeite da Bíblia. Procure entender. Os pregadores mais antigos tinham uma frase que me marcou. Estudando a Bíblia, eu encontrei vários erros. Vamos ver quem é pregador há muito tempo. Todos eles em mim. Suspeite de você, meu irmão, não da Bíblia. Eu tenho medo de você. Eu deixei minha mochila aí nos bancos, já nem sei se está mais lá. Esse ambiente é mal frequentado. Vou saber se você é um convertido de verdade? Suspeite de você, não da Bíblia. De onde a gente tirou a ideia que agora a gente pode inverter? Se assentar na cadeira do juiz e falar assim, Bíblia, chega aí que agora eu vou te julgar. Você vai ser julgado por ela. No dia final, a sua opinião sobre a Bíblia não importa. É a opinião dela sobre você que vai importar. E agora? Quem vai te salvar? Que hermenêutica da suspeita vai te ajudar nesse momento? Hermenêutica da suspeita não é leitura adventista da Bíblia. O problema, como a gente viu, não é ter textos difíceis na Bíblia. O problema é a distorção. Agora sim, vamos para a teologia queer, que é um guarda-chuva que engloba a teologia homossexual, gay, lésbica e o que eles chamam de teologia indecente. Certo? É um guarda-chuva que inclui tudo isso aqui. O que diz essa teologia? Novamente, um disclaimer. Olha para mim aqui. Aviso. Homofobia existe, sim. Violência homofóbica existe, transfobia existe. É pecado, é crime. Nós não devemos negar que esses problemas existem. E essa breve análise aqui não nega essa realidade. Nós apenas estamos avaliando teologicamente o que eles dizem sobre a Bíblia. Ok?
Vamos lá. Esse é o autor mais importante no Brasil atualmente sobre esse assunto, e essa é a tese de doutorado dele. E nós vamos ver a opinião dele sobre a Bíblia, ok? O que ele pensa sobre a Bíblia? A experiência de pessoas gays como ponto de partida para a leitura bíblica. Essa é a proposta. A experiência como ponto de partida. Gente, vamos aqui. O nome disso é liberalismo? O nome disso é? Ok, amém. Quer dizer, amém não, né? Não é amém. E aqui é uma forte ênfase na leitura popular da Bíblia e da reflexão teológica. A Bíblia não é mais lida para justificar ou explicar porque pode ou não pode, mas como um elemento de diálogo onde a vida, a minha experiência e a palavra, o texto, se encontram. James Cone falou a mesma coisa, lembra? Eu sou negro, a minha experiência negra se encontra com o texto, mas a ordem é importante. Primeiro, eu sou negro. Em primeiro lugar, a minha experiência, depois o texto. Talvez a questão-chave seja inverter a pergunta. O que a Bíblia diz sobre a homossexualidade? E assumir como ponto de partida a realidade vivida das pessoas homossexuais, a experiência delas. O que homossexuais têm a dizer sobre a Bíblia? Essa é a pergunta. Meus amigos, isso é compatível com o que nós cremos a respeito da Bíblia? Não é. Não é. Mas, pastor, os jovens gostam dessa conversinha aqui, ó. Nós precisamos dialogar com essas pessoas. Estou dialogando, irmão. Estou ouvindo, li tudo. Dialoguei. E o fim da história é o quê? Não dá. Simples. Dialogar não é concordar. Eu estou errado? Dialogar é concordar? Eu vou conversar com você. Eu sou atleticano, torço pro Atlético Mineiro. Aí você é cruzeirense, santista, sei lá. Não, santista não é. Não tem santista. Aqui a maioria é corintiana. Olha, tá vendo? Se vocês sentarem para conversar sobre esse assunto aí, vocês vão conversar. Vai ter concordância no final? Não, conversar não é concordar, gente. Se você me dá a sua opinião, eu dou a minha. A gente pode até concordar em algumas coisas, como eu estou mostrando aqui, que a gente concorda em algumas coisas. Mas na conclusão eu falo, maravilha, irmão, você vai por esse caminho, eu vou por esse aqui, um abraço, a gente se vê no céu. Né? Vamos tentar. Essa é uma autora, a mais importante da história da teologia queer, uma autora argentina, Marcela Alto-Reed. Ela diz o seguinte, ela responsabiliza a Bíblia por crimes sexuais. Ela afirma que as histórias da Bíblia são tão fictícias quanto as histórias do Marquês de Sade, histórias eróticas, do sadismo. Ela compara a Bíblia a essa literatura. Ela diz que é preciso refletir sobre a vocação e a tarefa da teologia queer e suas fontes, explorar o círculo hermenêutico libertino que vem do Marquês de Sade. Você precisa ler Marquês de Sade junto com a Bíblia. Interpretar a Bíblia à luz das histórias eróticas dele. Meus amigos, tem coisas aqui que eu não gosto de ler porque são constrangedoras. Eu vou pular. A proposta é essa aí. Deixa eu ver se dá para ler esse. Não. Para começar, na teologia, a sodomia pertence ao espaço do prazer. Eu não vou ler tudo, meus amigos. Eu vou dar aqui 30 segundos para você olhar. Vocês estão tão constrangidos quanto eu, não estão? Tem uns que não estão nem olhando assim. Eu não vou nem olhar, porque... Qual é a chance de você harmonizar isso com a nossa fé? Qual é a chance? A Bíblia é uma coleção de histórias sexuais. E aí vai. A teologia indecente é baseada nas experiências sexuais das pessoas. Então, é uma teologia baseada na experiência, e de acordo com a Marcela, baseada na experiência sexual. Deixa eu falar uma coisa aqui. Antes da gente ler a última aqui. Deixa eu falar uma coisa. A respeito da experiência como ferramenta para interpretar a Bíblia. Isso é a imanentização. Veja, Deus é transcendente, a Bíblia fala da transcendência de Deus, a Bíblia fala de realidades transcendentes, mas a Bíblia também fala da imanência de Deus. Lembram-se? Isaías descreve o Senhor se descreve assim, olha, eu habito lá no alto e sublime lugar, mas também habito onde? Com contrito, abatido de espírito. Ele é transcendente, ele é alto, ele é grande, ele é distante, mas ele também é próximo. Ele chega, ele está aqui entre nós. Ele está aqui. Jesus se encarnou, se identificou com o ser humano. Quando a gente superenfatiza uma dessas realidades e esquece a outra ou omite a outra, a gente não está mais escrevendo Deus. Essas teologias são a super-imanentização de Deus. É aqui agora. É o Deus que só está aqui agora. Ele nunca é o transcendente, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele nunca é aquele que rege as nações com o cetro, a vara. Ele nunca é aquele que pisa o lagar, sozinho. Qual dos dois deuses? Gente, Deus é tudo isso. Senhor, Moisés pediu, revela-me a tua glória, eu quero ver.
Aí Deus falou, vou te colocar numa caverna, colocar a mão, vou passar diante de você toda a minha glória. Aí quando ele passa, ele mesmo declara, Senhor, Senhor, você lembra desse texto lá em Êxodo? Lembra? Quais são as características de Deus ali? Misericordioso, benigno, perdoador e etc. Mas tem uma característica ali, que não inocenta o culpado. Deus não inocenta o culpado. Impunidade não é com Deus. Mas nós somos culpados, pastor, e nós somos justificados por Ele. Como é possível isso? A cruz é a resposta. A cruz só existe porque Deus não inocenta culpados. Ele se encarna e morre, porque Ele não pode inocentar culpados. O culpado tem que pagar a pena. E aí Jesus paga a pena em nosso lugar. Pela graça, a gente é salvo. Veja que teologia linda, não? Sim ou não? Isso é Bíblia, isso é Evangelho. Você não precisa negar atributos de Deus para pregar o Evangelho para as novas gerações. Isso isso é papo furado, meus amigos. Vou falar o português claro para vocês. A igreja cristã virou o mundo de ponta cabeça, venceu o maior império que essa terra conheceu, o Império Romano. Não foi negando as Escrituras, não foi fingindo ser um cidadão romano, pagão. Cristo e César se encontraram na arena e Cristo venceu. Cristo venceu. Você percebeu? Veja, aqui, vamos ler esse aqui para encerrar. É a mesma coisa. No final, é a minha experiência, é o que a minha vida diz sobre a Bíblia. E como eu sou pastor, eu preciso dizer uma coisa para vocês, eu preciso terminar isso aqui com um apelo. Todas essas teologias contextuais passam por filtros, vão para as redes sociais, entram em séries, em músicas, etc. E chegam na cultura popular através do que nós chamamos de teologia progressista. Teologia progressista, estamos falando de teologia, não de política, ok? Teologia progressista tem credo, apesar de ser flexível, meio amorfo. Tem editoras, tem livros sobre teologia progressista. Não é uma acusação que críticos fazem sobre a teologia progressista, é uma autodefinição. E isso está bem perto da sua igreja, perto dos seus jovens. É uma outra leitura da Bíblia. Agora percebam, as primeiras que a gente viu, teologia da prosperidade, teologia do domínio, batalha espiritual, método texto-prova. Eu utilizo o texto, manipulo o texto para conseguir comprovar o que eu quero. E essas aqui? É a mesma coisa, só que é mais aberto. Eu encerro com um apelo para você. Deixa eu tirar essa imagem daí. Pois não? Uhum. Não, essa segunda pergunta eu não sei responder. Não sei, acho que não. Aí é um caso, cada caso é um caso, né? Porque tem pessoas que pecaram contra o Espírito Santo e não são desse tipo não fazem esse tipo de leitura da Bíblia. Uhum. Deixa eu traduzir a sua pergunta que o pessoal não está ouvindo nada, né? A pergunta dele é, vendo gente que pensa assim, como que a gente abordaria? Como que a gente chega pregando o Evangelho para essas pessoas que pensam assim, né? Meus irmãos, eu posso chover no molhado, mas eu sou crente, tá? E eu acredito quando Paulo fala que o Evangelho é o quê? É o poder de Deus. E ele fala, eu não cheguei no meio de vocês com retórica, eu não cheguei no meio de vocês com sabedoria humana, eu cheguei entre vocês em poder, demonstração de poder no Espírito Santo. Como é o nome do irmão? Zé Marco. Zé Mário. Irmão Zé Mário. É ter um joelho igual ao da minha avó. Joelhinho grosso. Minha avó era analfabeta. Estou aqui, acho que conheceu minha avó. Dona Nízia. Não sabia ler nem números. 1, 2, 3, ela não sabia reconhecer. Tudo que ela aprendeu da Bíblia foi de ouvir. Mas quando ela falava de Jesus, Jesus estava ali com ela. Nada resiste ao poder do Espírito Santo. A gente pode estudar técnicas, não vou falar mal porque eu sou um professor do SALT. Podemos estudar as técnicas, podemos estudar as abordagens, vamos fazer, ok, a gente muda. Gente, a gente muda só a embalagem, o conteúdo é o mesmo, o Evangelho é sempre o mesmo. E a gente prega com poder. Quando o Espírito Santo descer sobre essa igreja na chuva serôdia, crianças vão pregar. Quem vai resistir ao testemunho dessas pessoas? Então eu acho que, assim como a igreja cristã no século I, boa pergunta que o meu apelo virou a resposta para a tua pergunta. No século I a igreja virou de ponta cabeça o Império Romano. Que tipo de gente era? Escravo. Era gente que não era nada na sociedade, os pares da sociedade, gente rejeitada pela sociedade. Mas quando esse povo abria a boca, eles contavam com a simpatia de todo o povo. Por quê? Porque o argumento deles era bom? Não, porque eles tinham o poder de Deus. A gente precisa acreditar, pregar e orar pelo batismo do Espírito Santo. A sua igreja precisa ser batizada com o Espírito Santo. Você, meu amigo, precisa ter o seu momento de oração com Deus. Seus filhos precisam ter a imagem mental de ver você sozinho no seu quarto orando. Seu filho fechar o olho e falar assim, vou lembrar do papai agora. A imagem é papai ajoelhado do lado da cama. É isso que os seus filhos têm de imagem de você?
Qual é a técnica? Eu sei lá, meu irmão, a gente precisa do Espírito Santo. Pode ter técnica? Tem técnica. Tem técnica, a gente pode desenvolver. Mas sem isso, essas técnicas serão vazias. E o meu apelo para você é, nós estamos cercados. Perdão, pastor, a última agora. Nós estamos cercados. Por onde nós olhamos, há ameaças à autoridade da palavra de Deus. O meu apelo para você é que a gente se revista do poder de Deus. Que a gente ame a palavra de Deus. Que a gente ame Jesus. E que a gente ame a esposa dele, que é a igreja. Os profetas das redes sociais acham que podem bater impunemente na esposa de Jesus. Não podem. Mas isso é profetismo. Os profetas faziam isso. Paulo fazia isso sim, e Paulo morreu decapitado por amar a igreja. Eu não estou vendo nenhuma guilhotina no seu pescoço. No dia que você perder literalmente a sua cabeça, por amor à igreja, você está autorizado a falar mal dela. Nós precisamos pregar a tempo, fora de tempo. Nós precisamos pregar no tempo kairótico, kairos, e no tempo não kairótico. Quando é conveniente pregar e quando a gente vai perder a reputação e a própria vida por pregar a palavra de Deus. Tem muita gente falando sobre a Bíblia, mas tem pouca gente falando do conteúdo da Bíblia, sendo porta-voz da Bíblia. Que a gente mergulhe na Bíblia, se alimente da palavra de Deus, para que Cristo tenha supremacia em tudo. Que nós cresçamos em amor, em maturidade, sem depender dessas opiniões erradas sobre a Bíblia. Que a gente deixe a meninice para trás da teologia do domínio, da prosperidade. Que a gente encare as decisões que precisamos tomar, pisando sempre em fundamento firme, que é a palavra de Deus. Imunes à pressão, aos ventos da opinião pública, à pressão cultural. Que não transformemos a graça de Deus em libertinagem, amém? Usando a Bíblia para referenciar nossas ideias, o que nós pensamos, as nossas opiniões. E finalmente, que a Bíblia nos conforte, mas também nos confronte. Que a Bíblia nos escandalize, que a palavra de Deus nos ofenda, que a palavra de Deus nos exorte, que a palavra de Deus nos fira, como diz Oséias. Ele faz a ferida e ele curará. O apelo final é o mesmo apelo de Ellen White, no livro A Fé pela Qual Eu Vivo. Ela fala isso aqui, ó. Cadê? Olha que Bíblia maravilhosa, irmãos. Isso aqui é sinal de uma pessoa que está saudável espiritualmente, sim ou não? O apelo de Ellen White é: apelo para vocês, em nome de Jesus, a vocês, a quem em breve encontrarei ao redor do trono de Deus, estudem a Bíblia. Estudem a Bíblia, parem de ler a Bíblia, estudem a Bíblia. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Você, pastor, ancião, líder dessa igreja, você já teve fogo no coração, aceso, a ponto de mencionar o nome de Jesus, você ficar comovido. Ninguém precisava te convencer a trabalhar para Ele. Você era o primeiro a chegar. Ninguém precisava implorar você a participar. Você já estava lá. Você tinha fogo no coração. Eu preciso fazer um apelo aqui no final. Eu sei que vai ter um sermão depois. Um dia colocaram as mãos sobre você e batizaram você. E você prometeu seguir a Jesus. Outro dia colocaram as mãos sobre você e ordenaram você um líder da igreja, um pastor, um ancião, uma anciã. Eu falo como Paulo: reavive o fogo que um dia queimou aqui com imposição de mãos. Quem nessa manhã quer reacender o fogo no altar do coração? Eu quero ver a sua mão. Amém. Amém. Será que você pode me acompanhar numa oração? Coloque-se em pé no seu lugar. Existem muitas vozes confusas. Existem muitas vozes, muitas setas apontando em várias direções. Feche os seus olhos, nós vamos orar, pedindo discernimento ao Senhor, pedindo o batismo do Espírito Santo, Deus poderoso, nessa manhã. Os líderes da tua igreja se colocam em pé na tua presença. Nós entendemos os perigos. Entendemos que algumas dessas ameaças chegaram já entre nós. Infelizmente, ó Deus, encontraram lugar em nosso arraial e muitas vezes em nosso coração. E por isso nós imploramos o teu perdão nessa manhã. Perdoa-nos por dar mais tempo e mais atenção a essas vozes do que a tua palavra, Senhor. Mas nós imploramos também, reclamamos aqui a tua promessa. O Senhor prometeu derramar sobre a tua igreja o Espírito Santo. E nessa manhã nós imploramos o batismo do teu Espírito. Derrame sobre nós o teu Espírito, Senhor, nesse momento. E que tudo aquilo que não está de acordo com a tua vontade saia. Que tudo aquilo que está em desacordo com o céu, com a tua revelação, tudo isso seja removido, seja retirado. E que no nosso coração apenas a tua palavra encontre lugar. Batiza esses líderes, Senhor, com o teu Espírito agora. Que eles promovam reavivamento nas igrejas. Que jovens encontrem aqui modelos e referências nesses líderes. Que o teu Espírito fale através de nós. Fale nos púlpitos, fale nas casas. Fale, Senhor, através do culto familiar. Nessa manhã nos consagramos a Ti, porque nós queremos ser a última geração a pregar a Tua palavra. Nos dê esse privilégio, ó Deus.
Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastores.